página 303, na parte do plus. Unidade 1, os animais. Questão 1. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta. A classificação dos seres vivos. Podemos observar na imagem os dedos de um ser humano e um inseto, né? Podemos observar aí os dedos de um ser humano e um inseto. O inseto está em cima do dedo do ser humano. O inseto é classificado como invertebrado. O inseto é classificado como invertebrado, ou seja, não tem coluna vertebral. Não tem coluna vertebral. O ser humano pode ser classificado como vertebrado, porque possui coluna vertebral. O ser humano é classificado como vertebrado, porque possui coluna vertebral. Falei aí de duas classificações. Vertebrados que não têm coluna vertebral e vertebrados que têm coluna vertebral. Vamos ler o nosso texto da página 303. Desde a antiguidade, os cientistas procuram estabelecer uma ordem na enorme diversidade de seres vivos, buscando maneiras de classificá-los. Existem muitos seres vivos no planeta Terra. Para estudá-los, precisamos classificá-los. Um golfinho, por exemplo, é um mamífero. Vive dentro da água e é um mamífero. O filhote nasce e é amamentado pela mãe, que possui glândulas mamárias. Essa característica é compartilhada pelas ovelhas, que também são mamíferos, mas não pelas corujas, que se reproduzem por ovos e não têm glândulas mamárias. Vimos aí o exemplo do golfinho, que é mamífero e é amamentado pela mãe, que possui glândulas mamárias. Vimos também o exemplo da ovelha, que é também classificada como mamífero. Porém, a coruja não é classificada como mamífera, porque ela não tem glândulas mamárias e os seus filhotes não nascem da barriguinha da mamãe. Os filhotes da coruja nascem de ovos. Esse é um exemplo simples para mostrar as dificuldades na classificação dos seres vivos. A classificação criada pelos cientistas para estudar os animais. Letra A. Organizou-os em grupos com características semelhantes. Letra B. Desequilibrou a relação existente entre esses animais. Letra C. Mudou as características de cada animal. Qual dessas alternativas é a correta? Porque os cientistas, eles classificam os animais para quê? Para bagunçar, para desequilibrar, para mudar? Por quê? Isso, muito bem. Nossa alternativa correta é a letra A. Os cientistas organizam os animais em grupos com características semelhantes para que seja mais simples, seja mais fácil de estudá-los, tá certo? Para que ele possa organizar esses animais e assim realizar um bom estudo em cima das espécies existentes do nosso planeta Terra. Você já marcou a alternativa A? Muito bem. Vamos para a questão 2. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. A nossa vida se torna mais fácil se for organizada.
Por isso que quando a tia Jússi começa a aula, pergunta, está aí o estojo, fones de ouvido, o livro, né? Porque, de certa forma, essa organização vai tornar a sua vida mais fácil. No nosso dia a dia, nós temos que ter uma rotina, segui-la direitinho, para que, de certa forma, a nossa vida se torne mais fácil. E os nossos objetos devem estar guardadinhos nos lugares corretos, para facilitar o nosso dia a dia. Esses objetos devem ser guardados por classificação. Por exemplo, eu guardo meu material de trabalho, né, que eu trabalho pela manhã, em um determinado lugar. Já o material que eu utilizo para trabalhar à tarde, eu já guardo em outro lugar para que haja uma organização, para na hora, quando eu for pegar algum livro, eu não me confunda. É preciso a gente ter essa organização. Facilita muito o nosso dia a dia, ter uma rotina, guardar os objetos nos lugares certos. Isso faz uma enorme diferença no nosso dia a dia. Imagine-se entrando em uma livraria para comprar um dicionário de inglês. A procura será mais rápida se os livros à venda estiverem classificados de alguma forma. Poderia existir nesta livraria uma estante dedicada apenas aos dicionários. Com agilidade, você encontraria o grupo de dicionários desejados e poderia escolher o de sua preferência. Se a livraria for organizada dessa forma, você se dirige às prateleiras do dicionário e rapidamente você vai encontrar aquilo que deseja. Vamos para a página 304. Vamos para a página 304. Aqui em cima eu ainda vou terminar de ler. Nessa situação, os proprietários da livraria tiveram o cuidado de organizar todos os livros disponíveis de acordo com algumas semelhanças existentes. Eles empregaram o critério de classificação. Indique a forma ou critério que você utilizaria para organizar uma lista de compra do supermercado. Como é que você organizaria uma lista de compra de um supermercado? Eu vou falar para vocês como é que eu organizo a minha lista de compra. Eu organizo da seguinte forma. Primeiro, né, eu coloco tudo que é alimento, tudo que é para a gente poder se alimentar durante o mês, eu vou e coloco bem organizadinho. E as quantidades que eu vou precisar durante o mês. Aí, no final da lista, para não se misturar com as coisas que, de certa forma, vão servir para a minha alimentação, eu coloco os produtos de higiene e limpeza. No final da minha lista, eu coloco os produtos de higiene e limpeza. Primeiro eu coloco tudo que está relacionado à alimentação. Depois, no final da minha lista, eu coloco tudo que está relacionado à higiene pessoal e à limpeza. E quando eu vou fazer essa compra, eu pego um carrinho para colocar tudo que é de alimento e depois pego outro para colocar tudo que de certa forma vai servir como produto de limpeza. Também coloco as quantidades adequadas para que eu não me perca na minha lista. É assim que eu faço. E você? Como é que você faria uma lista de compras do supermercado? Como é que você organizaria? Você ia colocar tudo junto ou ia colocar separadinho cada coisa no seu lugar? Qual é o critério que você vai usar? Isso, muito bem. É dessa forma que vai facilitar o seu dia a dia. Uma coleção de figurinhas de animais. Como é que você, de certa forma, organizaria uma coleção de figurinhas de animais?
Porque a gente pode classificar os seres vivos da seguinte forma: pela cobertura do corpo, pelo ambiente onde vive, pela locomoção, a forma como respira, a alimentação. A gente pode classificar os animais pela sua alimentação. Eles podem ser onívoros, carnívoros ou herbívoros. A gente pode classificar dessa forma. E também pela sua reprodução. Vimos esses assuntos da página 214 a 220. Vimos essa classificação dos animais nas páginas 214 a 220. Então, se você for fazer uma coleção de figurinhas de animais, como é que você classificaria? Pela cobertura do corpo, pelo ambiente onde vive, pela forma como se locomove, pela forma como respira, o seu hábito alimentar, que ele pode ser onívoro, carnívoro ou herbívoro, ou pela sua reprodução. Como é que eu posso estar classificando aí meu álbum de figurinha de animais? Há outra classificação também, que pode ser vertebrado ou invertebrados. Eu também posso usar esse critério do vertebrados ou dos invertebrados. A gente viu isso na página 228 a 220. Esse assunto de vertebrado e invertebrado vimos nas páginas 228 a 220. Então, qual critério você vai utilizar para fazer essa coleção de figurinhas de animais? Você vai fazer pela cobertura do corpo, onde vive, locomoção, forma de respirar, alimentação ou reprodução. Ou você vai preferir classificar como vertebrados ou invertebrados. Como é que você vai fazer? Isso, muito bem. Qualquer dúvida, você consulta as páginas 214 a 220, 228 a 230, tá bom? Você pode estar aí observando as classificações dos animais para você ter uma sugestão de como colecionar as suas figurinhas, tá bom? Você já pensou em qual você vai escolher? Então, anote aqui nas linhas da questão 2, tá bom? Vamos aqui à questão 3. Os animais podem ser classificados de acordo com o ambiente em que vivem. Eles podem ser aquáticos ou terrestres. E possuem o corpo adaptado para se locomover e sobreviver nesse ambiente. O corpo dos animais são organizados, para ele também poder se locomover no ambiente onde eles vivem. Aqui nesse pontinho verde, vamos ver o que ele deseja. Preencha as informações indicadas sobre cada animal. Olha só, gente, nós temos aqui a imagem desse animal. Que animal é esse, gente? Que animal é esse, pessoal? Como é o nome dele? Pega aí o seu lápis para que a gente possa estar respondendo essa questão. Vamos lá? Que animal é esse? Isso, muito bem. O nome dele é gorila. Gorila. Perceba que o R de gorila é fraco, então a gente vai colocar apenas um R. Gorila, certo? Você já colocou o nome gorila, que é o nome desse animal. Ele é um mamífero. Ele nasce da barriga da mamãe e tem o corpo coberto de pelos. O ambiente onde vive é terrestre ou aquático? O ambiente onde esse animal vive é terrestre ou aquático? Isso, muito bem. O ambiente onde ele vive é terrestre. Olha aqui o nome terrestre. Para você não colocar incorreto, observe a escrita da palavra terrestre, para você não colocar incorreta. Coloca aqui o nome terrestre, que é o ambiente onde o gorila vive. Forma de locomoção. Como será que esse animal se locomove? Imagine aí. Ele se locomove de 3 maneiras, tá bom? Ele se locomove de 3 maneiras. Então, imagine como é que esse animal se locomove. Isso, muito bem. Ele anda. Perceba como é que a tia Ju está pronunciando a palavra anda. Porque tem um N entre a letra A e
a sílaba da. Então, anda. Antes do D, vamos escrever um N. Anda. Ele também... Isso, muito bem. Ele também corre. Corre é escrito com 2 R's. Ele anda e corre. Como primata, né? Como todo bom primata, ele também salta. Como todo bom primata, ele também salta, certo? Então, coloque aí o nome salta. Não esqueça de colocar o L entre a sílaba sa e o tá. Antes do T, você coloca um L. Não é um U, viu? É o L. Salta. E a cobertura do corpo desse animal? E a cobertura do corpo desse animal? É pena ou pelo? Exatamente. É pelos, né? Esse animal tem o corpo coberto de pelos. Então, o nome dele é gorila. O ambiente onde ele vive é o terrestre. Forma de locomoção é anda, corre, salta. E cobertura do corpo é pelos. Ele tem um corpo coberto de pelos. Já preencheu essa ficha? Você já conseguiu preencher a ficha na página 304? Isso, muito bem. Se você precisar de um tempinho, faz uma pausa. Agora, vamos para a página 305. Vamos para a página 305. Olha só, gente, a imagem que a gente tem aqui é pelo tamanho, é um crocodilo ou um jacaré? Pelo tamanho, é um crocodilo ou um jacaré? Muito bem, é um desculpa, é um jacaré. É um jacaré. Muito bem, não é um crocodilo, viu, gente? Quase que a tia Ju se confundia, mas é um jacaré. Nome desse animal é jacaré. Tem aí um acento agudo, né, na última sílaba, jacaré. Lembre-se que tem aí na última sílaba um acento agudo. Ambiente onde vive, observe. Uma parte do corpo dele, para nos dar uma dica, está no ambiente terrestre. Aqui a parte da cabeça está no ambiente aquático, está aqui quase dentro da água. Então, o ambiente onde esse animal vive é terrestre, aquático ou ele vive nos dois ambientes? Isso, muito bem. Ele vive nos dois ambientes, aquático e terrestre. Ele vive nos dois ambientes, aquático e terrestre. Então, você vai colocar aqui na linha do ambiente em que vive, certo? O ambiente em que vive, você vai colocar aquático e terrestre. Nós temos aqui na questão 3 o nome aquático e terrestre. Então, você vai copiar e escrever bem direitinho para não cometer erro de português, tá certo? Forma de locomoção. Observe que a barriguinha dele está bem no chão. Observe que a sua barriguinha está bem no chão. Então, se a barriguinha do jacaré está bem no chão, sua forma de locomover será qual, gente? Isso, muito bem. Ele rasteja. Ele rasteja. Olha, significa que quando eu faço esse sonzinho de que significa que tem qual letra entre o Rá e o Té? Exatamente, tem a letra S para ter esse som de rasteja. Rasteja é escrito com J, tá bom? Rasteja é escrito com J. Rasteja e ele está indo para dentro do rio ou do lago. Então, se ele está indo para dentro de um rio ou de um lago, ele nada. Isso, muito bem. Ele rasteja e nada, certo? Muito bem. A cobertura do corpo, gente, é carapaças. A cobertura do corpo é carapaças. É escamas. Qual é a cobertura do corpo desse animal? É carapaças ou escamas? Observa bem direitinho, a imagem está bem nítida, uma imagem bem colorida, uma foto muito bem tirada, né?
Então, é carapaças aqui ou tá mais parecido com escamas? Isso, muito bem. O seu corpo é coberto de escamas, ó, escamas, tá certo? Ó, escamas. Lembre-se que tem o S antes do C, escamas. Sempre é bom escrever corretamente as palavras. Para isso, basta você estar pronunciando todas essas palavrinhas bem direitinho. Terminaram de responder? O nome desse animal é jacaré. O ambiente em que vive é aquático e terrestre. Forma de locomoção rasteja e nada. Cobertura do corpo, escamas. Escamas. Agora vamos aqui à questão 4. Veja que animais incríveis. Veja que animais incríveis. Aqui na primeira imagem nós temos a iguana marinha de Galápagos, né? A tia Ju se embolou um pouquinho com esse nome de Galápagos. É um réptil altamente adaptado, significa que ele consegue sobreviver em qualquer lugar. Quando ele diz altamente adaptado, significa que essa iguana marinha de Galápagos é um animal que consegue se adaptar em qualquer lugar. Ele consegue viver em qualquer lugar. Então, por isso que ele diz que ele é altamente adaptado. Que se alimenta de algas. As criaturas podem ser vistas à espreitas nas rochas entre as praias nas ilhas remotas. As iguanas marinhas nadam como crocodilo e usam seus dentes afiados para colher fios de algas das pedras. Agora vamos conhecer esse animal que a gente acha que conhece, mas a gente não conhece tanto assim, viu? Vamos observar. É a espécie tartaruga, mas tem algo diferente nessa tartaruga. Tem uma coisa diferente nessa tartaruga. Primeiro pelo nome, né? Que o nome dela é bem grande. Ó. O nome dela é tartaruga de carapaça mole chinesa. É um nome bem grande, né? Tartaruga de carapaça mole chinesa. Vamos lá dizer tartaruga de carapaça mole chinesa. É o nome dessa espécie de tartaruga. É diferente das outras tartarugas. Só pelo nome a gente percebe que ela é diferente das outras tartarugas. Ela tem a carapaça deficiente de escudos. Pegue aí o seu lápis ou marcador de texto e vamos marcar essa informação. Ela tem a carapaça deficiente de escudos. Ela tem a carapaça deficiente de escudos. Isso, você já marcou? Muito bem. É de couro e maleável, principalmente nas laterais. É de couro e maleável, principalmente nas laterais. Você marcou direitinho? É de couro e é maleável, principalmente nas laterais? Isso, muito bem. Essa informação vai nos ajudar a responder a questão da letra B na página 306, viu? Essa partezinha que a gente marcou vai nos ajudar a responder a letra B da página 306, tá certo? A parte central da carapaça tem uma camada de ossos sólidos por baixo, assim como em outras tartarugas, mas isso está ausente nas extremidades exteriores. Então, podemos perceber que a carapaça, né, da tartaruga de carapaça mole chinesa tem uma deficiência em seus escudos, ou seja, ela não é tão resistente. Até o próprio nome já deixa claro que, de certa forma, é uma carapaça mole, não é isso? Agora vamos para a questão aqui do pontinho verde. Com base nas informações sobre esses dois répteis, responda aos itens. Esses dois seres, a iguana e a tartaruga de carapaça mole chinesa, são répteis. Elas são répteis.
Letra A. A iguana marinha de Galápagos é um réptil altamente adaptado e se alimenta de algas. Gente, a tia Júlia explicou para vocês o que significa essa questão dela ser altamente adaptado, né? Ele é altamente adaptado. O que significa isso? Que ele é altamente adaptado? Exatamente, significa que ele consegue sobreviver em qualquer lugar, ele consegue sobreviver em qualquer lugar. O que significa essa informação? Significa que ele consegue sobreviver em qualquer lugar. Essa iguana de Galápagos, né, a iguana marinha, ela consegue sobreviver em qualquer lugar. Vamos para a próxima página? Vamos para a página 306. Letra B. A carapaça da tartaruga de carapaça mole chinesa possui características diferentes da carapaça das demais tartarugas. A tia Júlia pediu para você estar marcando aí as informações dessa diferença na carapaça da tartaruga, né, de carapaça mole chinesa. Qual é a diferença, né? Ela tem uma carapaça, de certa forma, deficiente de escudo, tem o couro maleável e, de certa forma, principalmente nas laterais, viu? Essas são as informações que a tia Júlia pediu para você colher na página 305, para você poder estar respondendo aí a letra B sobre a tartaruga de carapaça mole chinesa, certo? Você vai responder aí conforme o que você colheu no texto da questão 4. Vamos agora ler esse outro texto aqui, certo? Vamos ler. Pegue o seu lápis ou marcador de texto para que você possa estar marcando as informações que vão lhe auxiliar a responder a letra A, a letra B e também a questão 6. Por estar exposta a machucados, a parte externa da pele dos animais, chamada de epiderme, a pele é chamada de epiderme, é sempre renovada. Olha só, de vez em quando a gente se machuca, não é verdade, pessoal? Eu mesma, quando era criança, me machucava bastante. Vixe, me machucava a beça, porque eu gostava muito de brincar, né? Principalmente ao ar livre. Então, eu me machucava muito. E nisso aí de me machucar, eu tinha sorte porque nossa pele, né, ela está sempre se renovando, ela tem um processo de cura, de se sarar. Claro que a gente tem que passar um medicamentozinho, mas ela consegue ter esse processo de cicatrização. Essa troca, também conhecida como muda, ocorre de diferentes maneiras. No caso das penas e dos pelos, em certo período de tempo, eles caem e são substituídos por novos. As penas e os pelos de tempo, eles caem e são substituídos por novos. Marque aí essa informação. De tempo, eles caem e são substituídos por novos. De tempo, eles caem e são substituídos por novos. O pelo, né, e as penas, de tempo eles caem e são substituídos por novos. Vocês marcaram essa informação? Os pelos, né, e as penas, de tempo eles caem e são substituídos por novos. Já as cobras e alguns lagartos trocam toda a epiderme em curto espaço de tempo. As cobras, elas trocam toda a pele dela. Eu vou até mostrar uma imagem para vocês aqui depois que eu terminar de ler o texto, viu? Nos seres humanos também ocorre a troca de pelos. Nós não percebemos acontecer porque quando uns pelos estão caindo, outros já estão nascendo. Marquem aí, uns pelos estão caindo, outros já estão nascendo. Por isso que a gente não percebe muito, né, que os pelos do nosso braço, alguns cabelos da nossa cabeça e outras partes do nosso corpo que possuem pelos, caem e a gente às vezes não percebe, porque rapidamente eles se renovam. Então, uns pelos estão caindo, outros já estão nascendo. Enquanto os pelos caem, outros já estão nascendo.
As células da pele também são substituídas aos poucos. O próprio banho ajuda a eliminar as células mortas. As células da pele também são substituídas aos poucos. O próprio banho ajuda a eliminar as células mortas. Marquem aí. As células da pele também são substituídas aos poucos. O próprio banho ajuda a eliminar as células mortas. Eu falei para vocês que eu separei aqui a imagem, então eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, a cobra fazendo a troca total de sua epiderme. Essa parte aqui que vocês estão vendo, que a tia Ju está apontando aqui com a setazinha do mouse, ela é a pele da cobra que ela, de certa forma, já trocou, né? Ela está trocando aqui de pele. Vocês estão observando, estão vendo aí? A cobra, ela troca, né, de pele, ela troca da sua epiderme e é em curto espaço de tempo. Tá observando aqui, ó? Interessante, né, gente? Eu acho muito interessante tudo que está relacionado ao mundo animal. Por isso que é bom a gente ler bastante, assistir bastante vídeo que, de certa forma, nos leve ao aprendizado, ao entendimento da natureza, para que a gente possa saber como viver nesse ambiente, né? Conhecer esse ambiente. Olha aqui, separei uma ave para mostrar a troca, né, de penas da ave. Separei aqui uma ave para mostrar a troca de penas da ave. Separei também aqui a imagem de um cachorrinho que foi penteado e aí o tanto de pelo desse cachorrinho que caiu. Significa que está fazendo, né, a troca, né? Ele está fazendo a troca, ele está perdendo os pelos e de repente ele vai ter novos pelos porque eles vão nascer, certo? Eles vão nascer, vão ser substituídos por novos pelos. Os cachorrinhos pelos pelos. As aves, né, terão novas penas e a cobra, de certa forma, ela troca totalmente de pele. Ela troca totalmente de pele. Vocês estão vendo aí pelas imagens que a tia Ju separou para vocês estarem observando. Na letra B diz assim: explique como acontece a troca das penas das aves. Como é que acontece a troca das penas das aves? O que é que acontece primeiro antes dessas penas, né, serem trocadas? O que é que acontece? Isso, muito bem, bem aqui está a resposta. Elas caem e são substituídas por novas, né? Elas caem e são substituídas por novas. Isso, tá aqui a resposta. Vocês já até marcaram, então vocês vão colocar aqui na letra A. Letra B. Dos pelos e da pele dos seres humanos. Dos pelos e da pele dos seres humanos. Da epiderme dos seres humanos. Como é que acontece, né? Os pelos, eles, de certa forma, caem e nascem novamente, né? Eles caem e nascem novamente. E as células também são substituídas aos poucos, né? O próprio banho ajuda a eliminar as células mortas. Está aqui tudo marcadinho no texto para vocês escreverem aqui na letra A e na letra B. Vocês vão escrever aqui na letra A e na letra B. Se precisar dar uma melhorada na resposta, vocês dão para combinar com a pergunta. Se precisar dar uma melhorada na resposta, vocês dão aí para combinar com a pergunta, tá bom? Questão 6. Escreva o nome de dois animais que possuem o corpo coberto de pelos, letra B, penas, tá bom? Você vai escrever o nome de dois animais que têm pelos e dois animais que têm penas. Gostei muito dessa aula de ciência, gente. Essa aula de ciência é cheia de conhecimento, cheia de coisas, né, que a gente já aprendeu e a gente foi só relembrando, né? Porque de vez em quando a gente precisa fazer uma revisão. Então, essa aula de ciências foi uma revisão de tudo que a gente aprendeu aqui na unidade 1, na matéria de ciências. Gente, um cheiro para todos. Eu estou morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula.